Gravando, presidente. Bom dia a todas e a todas. Meu nome é Marco Teixeira. Hoje estamos iniciando, no dia 21 de março de 2024, mais uma sessão na 5ª Câmara Julgadora. Eu cumprimento os meus colegas juízes presentes, a doutora Sulamita, o doutor Luiz. Cumprimento também a doutora Flávia, que está hoje substituindo o Ramon, e agradeço a gentileza pela disponibilidade. Cumprimento também aos ilustres patronos presentes, à sessão, e também à representação fiscal, a doutora Aline, e também ao apoio sempre muito útil do nosso querido Jailson. Então, iniciando a sessão, vamos começar pelo processo aqui, número 4152-563, da Golden Plast. A relatora é a doutora Sulamita, e temos aqui o patrono presente, acho que é o doutor Saran, correto, doutor Saran? Sim, bom dia a todos os Doutor, juízes, todas as juízes. Uma satisfação estar de volta aqui a esse tribunal. muito bom dia, doutor Saran, seja bem-vindo. O senhor dispensa a leitura do relatório? Eu dispenso a leitura do relatório, doutor Marco. Obrigado. Então, eu pediria à doutora Sulamita, por favor, falar qual que é a acusação. Tá. Doutor Marcos, só ia pedir a gentileza, porque teve um pedido aqui no chat, acho que a gente poderia apreciar, do doutor Bruno. Ele pediu para o dele ser o primeiro. Ele realmente foi o primeiro a entrar na sessão, e eu acho que ele tem a palestra da ABAT que está acontecendo hoje. Então, se a gente poderia inverter a ordem e colocar o do doutor Bruno para ele sustentar primeiro. Tá, eu não vejo problema, meu doutor Bruno. Doutor Saran, o senhor me permite, então, fazer essa troca? Claro, Por favor, me satisfação desculpem, porque eu tive problemas técnicos para entrar na sessão e eu não vi aqui o chat, tá? Então, por favor, vou aqui, então, anunciar o processo. É o processo 5011-246 da MVAA Comercial e Arte. O relator é o doutor Luiz. E aí eu pergunto, doutor Bruno, cumprimentando novamente, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Tá bom, então eu pediria ao doutor Luiz que descrevesse a acusação. Ok, cumprimentando a todos. O resumo da acusação é a venda desacobertada de nota fiscal de mercadoria recebida por nota simbólica de mercadoria dada em consignação mercantil. Perfeito. Então, eu passo a palavra ao doutor Bruno. Doutor Bruno, seja bem-vindo, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Queria cumprimentar aqui vossas excelências, doutor Marco Antônio, doutor Luiz Alberto, doutora Sulamita, doutora Flávia, que nos acompanha hoje, né? E doutor Luiz Alberto, que é relator do processo. Eu queria iniciar primeiro, assim, vossas excelências já fizeram a leitura prévia dos autos, então vou mais tentar direcionar o máximo possível aí quais são os pontos que nós enxergamos como sensíveis dentro dessa discussão, tá? Em primeiro lugar, o auto de infração que foi lavrado em face da MVAA, ele foi um auto de infração que tomou como base duas notas fiscais tão somente. A nota fiscal número 59 e a nota fiscal número 73. Ambas as notas foram emitidas pela Casa Triângulo, não por parte da MVAA, tá? Dentro da nossa, vamos dizer assim, didática do que poderia ter sido efetivamente colocado pelo fiscal, eu queria trazer uma digressão aí de quais foram basicamente as operações. E, para isso, eu vou usar do recurso didático de utilizar uma obra de arte, que é a Das Bocas, 1967, num valor de mercado de R$315 mil, né? E que foi objeto de todas essas pernas, vamos dizer assim,
das emissões de nota das operações. Tá? Em primeiro lugar, houve um contrato de consignação firmado em 8 de novembro de 2021 entre a MVAA, que é a empresa optante do Simples Nacional, e a Casa Triângulo. Posteriormente a isso, houve, de forma errônea, uma emissão, um reconhecimento de uma emissão de uma nota de entrada em consignação em 8/11 de 2021 pela Casa Triângulo. Tá? Procedimento esse que foi alegado pela Casa Triângulo como procedimento cabível, tendo em vista que, naquele momento, a MVA não haveria possibilidade de emitir uma nota fiscal de saída em consignação, tendo em vista que, no dia 8/11, foi firmado o contrato de consignação mercantil, tá? Que autorizaria essa remessa em consignação. Um período depois disso, a MVAA percebe que essa nota foi emitida de forma errônea pela Casa Triângulo. O que é que acontece? Não saiu obra de arte, por exemplo, a obra de arte das Bocas, de 1967, não saiu da MVAA para a Casa Triângulo. Tanto isso é verdade, que para tentar regularizar o erro cometido, a Casa Triângulo emite uma nota de devolução simbólica, que é a nota fiscal número 73, que está na página 7 dos autos. Tá? Ou seja, para tentar regularizar a nota 59, que está na página 4 dos autos desse processo, ela emite a nota número 73 como devolução simbólica, ou seja, a obra de arte nenhuma saiu naquele momento da Casa Triângulo, em que pese o contrato de consignação tenha sido firmado naquele dia, mas não saiu obra de arte da MVA para a Casa Triângulo. Posteriormente a isso, a MVA segue como empresa do Simples, sem ter uma crítica maior, né, dentro da sua contabilidade, segue com esse entendimento, mas acho um pouco estranho. O que acontece no momento seguinte é que, mês que vem, ela sim emite a nota de remessa em consignação, no dia 7/12 de 2021, a nota número 11, que a obra das Bocas, de 1967, também está. Ela está na número 59 da Casa Triângulo, ela consta da número 73 da Casa Triângulo, assim como ela consta da remessa em consignação, essa sim, saída em remessa em consignação feita pela MVA, em 7/12 de 2021, um mês depois, basicamente. Né? Aí sim a nota sai com fundamento no contrato que foi firmado entre as partes. Somente em 16/2 de 2022, a MVA fatura essa obra de arte, usando o exemplo das Bocas, que está na nota número 16, que consta da página 9 dos autos. Tá? Então, aí sim houve uma saída de venda, que é posterior a uma remessa em consignação, e que efetivamente representou um fenômeno de tributação com a empresa do Simples, que vale ressaltar, é uma empresa que está sujeita à sua tributação com base no faturamento, com base na receita bruta. Mesmo que considerássemos, por exemplo, que a remessa em consignação, houve um erro de obrigações acessórias aí por parte da Casa Triângulo, ao dar uma entrada em consignação, a revelia da MVA, ter devolvido isso tentando anular essa operação, a gente está falando de remessa em consignação. Se a MVA tivesse dado uma saída efetiva, uma remessa efetiva em consignação, em 8/11, que foi a data que foi assinado o contrato de consignação mercantil, essa nota não seria uma nota de venda, seria uma nota de remessa, que não geraria faturamento para a MVA, mesmo nessa hipótese. Mas não é essa hipótese. Né? E isso é relevante porque a gente está falando de uma empresa do Simples, porque ela só foi faturar efetivamente essa obra em 16/2 de 2022, como consta da página 9 dos autos, em que tem a venda da obra das Bocas, de 1967, do pintor, né, reconhecido pintor, Antônio Henrique Amaral. Né? Então, efetivamente, a gente tem algumas questões aí a serem colocadas. Primeiro, juntamos, além de todo esse fluxo de notas que não consta do auto de infração,
O auto de infração não está fundamentado, inclusive. Se eu tivesse, teria juntado a nota de venda, teria juntado a nota de remessa da MVAA, e nada disso foi feito. Nada disso foi feito, né? Então, notoriamente, o que a gente tem aqui é apenas uma fundamentação de uma auto-infração, uma pura presunção, ficção jurídica, de que uma entrada em consignação feita à revelia da MVAA, que não representou entrada de mercadoria ou coisa nenhuma no estabelecimento da Galeria de Arte Casa Triângulo, tanto que a devolução da Casa Triângulo, repito, é uma devolução simbólica, né? Não é uma devolução. Aí vamos questionar, errado utilizar essa operação, mas isso é um erro que não é da MVA. Não é da MVA, né? E a MVA, obviamente, fez esse faturamento das bocas. Então, fazendo essa digressão da nota número 59, da nota número 73, ambas da Casa Triângulo, e da nota número 11, da nota número 16, a nota número 11, uma remessa, saída e remessa e consignação da Casa Triângulo, e a nota número 16, uma venda, todas constam a obra das bocas, 1967, de Antônio Henrique Amaral, e se constata que houve uma mera presunção por parte da autoridade fiscal. Vale ressaltar que, tendo em vista que a primeira saída de venda ela ocorre somente em 16 de 2 de 2022, e a empresa é optante do Simples Nacional, gente, aqui a gente não está discutindo, Vossas Excelências, nós não estamos discutindo ADC 49, não tributação quando não há transferência de propriedade, estamos discutindo um regime especial de tributação, determinado por lei complementar, conforme a Constituição assim o preceitua, que tem sua tributação vinculada a uma guia única de recolhimento, inclusive que não é só do recolhimento de CMS, envolve o recolhimento de todos os tributos, né? E uma repartição para o CMS. Então, não há como aplicar um regime de tributação com base em remessa. Como eu disse e reitero, mesmo que se entendesse que essa entrada em consignação de 8/11, que não saiu mercadoria nenhuma da MVA, não saiu. Por isso que é a devolução simbólica. Mesmo que se considerasse que ela fosse uma operação que deveria ter ensejado uma saída da MVA para a Casa Triângulo, essa saída seria uma saída de remessa, onde não há faturamento. Não há faturamento, né? Então, reitero até, doutor Luiz Alberto, doutora Sonomita, que a saída foi regularmente realizada pela MVA. Uma pena que ela aceitou um procedimento da Casa Triângulo, contratante, que é incongruente, por ser uma devolução simbólica. Mas isso aceitou, mas não é que ela aceitou fazer as coisas da forma errada. Ela emitiu a nota de remessa, número 11, uma das bocas, inclusive, emitiu a nota de venda, número 16, como a das bocas, 1967, a obra de arte, e regularmente fez isso. Uma outra coisa, a decisão de primeira instância carece de validade. Ela levanta aspectos, e a desculpa ter invertido a preliminar com o mérito, mas eu acho que o mérito é muito relevante nesse caso, mas peço perdão antecipadamente, mas já digo que a alegação de uma diferença de R$21 mil não consta do auto de infração. Não é função do julgador de primeira instância autuar, fiscalizar, trazer elementos inéditos que não foram levantados à época, né, da autuação. Tanto é que essa diferença de R$21 mil foi provada, comprovada e reprovada, reprovada não no sentido de não ser provada, mas no sentido de ser reiterada a sua prova, na nota fiscal número 86, que junta aos autos, em que pese tenha a percepção que é nula a decisão de primeira instância, por ignorar completamente que ali a sua função é julgadora e não de fiscalização, trazendo um elemento completamente novo, que é diferente de R$21 mil, ainda assim, juntamos ao recurso ordinário a nota fiscal número 86, que consta, inclusive, a DANF, consta, inclusive, como um print
do recurso ordinário para ficar mais didático, trazendo exatamente o valor de R$21 mil, o que invalida completamente também o argumento, sob o ponto de vista material, não só formal, né, daquele que excede o poder de fiscalizar. Né? Então, frente a esses fatores, nós temos uma empresa do Simples, que tem suas dificuldades de sobreviver como qualquer empresa do Simples. Essas obras de arte têm quantidade limitada, representam a vida patrimonial de quem as vende, por mais que haja um valor agregado importante nessas obras de arte, é importante dizer, elas, no momento que elas não existirem mais, não estiverem mais em mãos da filha do Antônio Henrique Amaral, ela vai ter que procurar outras formas de obter receita, etc., porque isso não vai ter mais, é limitado. Né? Então, isso é o patrimônio de uma vida. Né? É uma renda de uma vida que ela tem e que está sendo, tanto que não gera também um faturamento absurdo, é uma empresa do Simples, né? E que é um sustento, né, para a doutora Mariana Amaral, que é filha do pintor Henrique Amaral. Me entristece ver uma multa de R$1.600.000 sobre um valor autuado original que não chega a R$500 mil, sobre a empresa do Simples, com dificuldade de sobreviver nos frente à situação concreta e com dificuldade de entender por que foi autuado. Né? A doutora Mariana leva isso a um nível tamanho, né, que se preocupa todos os dias, me liga, porque ela não entende o que ela fez de errado. Ela não compreende o que ela fez de errado. Ela não entende porque ela está respondendo com uma dívida de mais de R$2 milhões. Né? E um valor original não chega a 500, e detalhe, de um tributo que ela pagou. A guia de recolhimento do Simples Nacional foi juntada conforme o faturamento integral da empresa no período. Não há sentido para se vender essa obra duas vezes. Não há sentido lógico, jurídico, seja lá qual for, econômico, negocial. Não há sentido para isso. Né? As obras do Antônio Amaral são públicas, assim como a Casa Triângulo é uma reconhecida galeria de arte no mercado de arte, que também é público, todas as suas publicações, todas as suas divulgações, etc. Não há intenção de esconder a realidade, muito pelo contrário, se deve reconhecer a boa-fé frente a esse processo, e uma demonstração óbvia e clara que a remessa só ocorreu em dezembro e a venda e o faturamento efetivo só ocorreu em meses posteriores, né? E o auto de infração, repito, não tem fundamento ao apenas trazer duas notas de remessa em consignação e outra em devolução ligadas à consignação mercantil. Não é venda. Não é venda. Né? É isso. Vossas Excelências, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês e tenho uma esperança que esse assunto seja apreciado com todo carinho aí por essa ilustre e respeitadíssima Câmara Julgadora. Eu agradeço os esclarecimentos do ilustre patrono. Eu peço, então, ao doutor Luiz, o relator, que primeiro registre o voto, que pelo menos para mim aqui está aparecendo que não está registrado ainda. E passe a leitura, então, do voto, por favor. Presidente, eu já fiz a edição do voto, eu não sabia se estava aparecendo para vocês para poder fazer o registro. Ela aqui está, pelo menos para mim, está aparecendo aguardando o registro. Então, não sei se, assim, pelo menos não consta. Você clicou para registrar? Não registrei o voto, eu só editei. Eu só não sei se já está editado para fechar você poderia gravar ou você... Posso. Grava, porque daí pelo menos aparece registrar. Se for o caso posterior, a gente pode depois dar permissão para reeditar o voto, mas deixa gravado já, e aí a gente tem certeza que está registrado, que todo mundo tem acesso.
Perfeito. Então, o voto aqui, para mim, já aparece como registrado. Se alguém dos juízes não tiver acesso, me avise, senão passamos à leitura, tá? Já está disponível para mim, sim. Tá ok. Então, acho que podemos passar a leitura, doutor Luiz. Ok. Conheço o recurso ordinário uma vez tempestivo e tendo sido observados os requisitos para sua admissibilidade. Não se vislumbra as nulidades alegadas em sede de preliminar, uma vez que o mero inconformismo da recorrente com relação ao enfrentamento das provas contidas nos autos e a conclusão do julgador não acarreta a ausência de motivação do ato administrativo. O simples fato do julgador suscitar divergência da nota fiscal 73 emitida pela Casa Triângulo e aquela posteriormente confeccionada pela recorrente, número 11, apontando diferença de 21 mil, não extrapola os limites da competência da delegacia, uma vez que não houve acréscimo ou alteração da acusação. Pelo contrário, deve o julgador tomar conhecimento de todas as provas contidas no feito e aplicar os efeitos delas decorrentes. Não procede a afirmação do recorrente no sentido que a delegacia teria agido como autoridade fiscalizadora em um processo inquisitivo original contra a MVA, o que poderia tornar nula a decisão. Isso porque não realizou qualquer revisão de lançamento, não alterando os critérios jurídicos da acusação, como tenta imprimir a recorrente em seus argumentos. Até porque, em última conta, o julgador manteve rígido o auto de infração sem qualquer alteração de conteúdo ou agravamento da acusação. De fato, a postura da recorrente nessa preliminar se mostra totalmente incompatível, na medida que funda toda a sua defesa na emissão da nota número 11, não fazendo qualquer questionamento acerca da análise não fazendo sentido qualquer questionamento acerca da análise do referido documento pelo julgador, o qual deu a ele a sua interpretação segundo seu próprio e livre convencimento. Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame de mérito. Antes de enfrentar as questões de inconformismo da recorrente, é oportuno estabelecer as questões incontroversas contidas nos autos. Uma delas, a recorrente está submetida ao Simples Nacional desde fevereiro de 2017. 2. Na hipótese de omissão de receita, a tributação pelo Simples Nacional é afastada, devendo a operação omitida ser tributada pela regra geral do ICMS. 3. Não deve incidir ICMS sobre operações de remessa a título de consignação nos termos em que decidido pela DTJ, as folhas 170. E o 4, a autuação se deu sobre operações que envolvem bens infungíveis, ou seja, que não podem ser substituídos por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. Nesse passo, por se tratar de obras assinadas e catalogadas, não se mostra perfeitamente possível seu rastreamento e apuração das correspondentes movimentações física, civil e fiscal. Pelo que se observa dos autos, a grande controvérsia não tem guarida em questões de direito, mas apenas a interpretação dos efeitos produzidos pela situação fática decorrente da remessa e retorno de mercadorias dadas em consignação com a posterior venda. Nesse passo, verifica uma enorme discrepância da situação fática narrada pela acusação e a tese da defesa, especialmente no que se diz respeito à possível saída de mercadoria desacobertada de nota fiscal, envolvendo todas as obras de arte escritas na nota fiscal número 73, emitida em 3/12/21, fundamentos da acusação, ou a mera remessa e retorno de mercadoria submetidas ao regime de consignação, as quais foram objeto de venda nos meses subsequentes, tese da defesa. Tal situação pode ser assim resumida. Fundamentos da acusação, por força da emissão em 8/11/21 de nota fiscal número 59 sobre o CFOP 1917, entrada de mercadoria recebida em consignação pela consignatária Casa Triângulo, e a sua correspondente devolução simbólica corporificada na nota 73 em 3/12/21, CFOP 5919, devolução simbólica de mercadoria vendida, também realizada pela Casa Triângulo, denota na conclusão que todas as obras de arte foram efetivamente vendidas naquela data, 3/12/21, sendo legítima a cobrança do auto de infração. Isso porque, por força da devolução simbólica de mercadoria vendida, anteriormente remetida em consignação, teria a recorrente que emitir, no mesmo momento da emissão da nota 73, nota fiscal de venda no valor de 2.700.000, dando saída de todas as obras de arte relacionadas no referido documento. Como não houve a emissão da nota fiscal pela recorrente, na mesma data, valor e a título de venda de mercadorias à Casa Triângulo,
foi caracterizada pela fiscalização sua falta, gerando autuação de 2.182.000. Agora, a tese da defesa. A nota fiscal 59, emitida pela consignatária, não estava correta, uma vez que havia partido de premissa equivocada, no sentido de que a recorrente, consignante, não teria condição de emitir o documento fiscal que escorasse tal remessa em consignação. Identificado o erro, a Casa Triângulo emitiu nota de devolução simbólica, em 3/12/21, com as mesmas mercadorias descritas na nota fiscal 59, porquanto tinha por objetivo anular seus efeitos da referida nota fiscal. Porém, novamente ocorrido novo equívoco pela Casa Triângulo, que utilizou o CFOP 5919, que é devolução simbólica de mercadoria vendida, quando o correto deveria ser a indicação do CFOP 5918, devolução de mercadoria recebida em consignação. Depois da devolução simbólica pela Casa Triângulo, em ato subsequente, ou melhor, 4 dias após, a recorrente emitiu a nota fiscal número 11 sobre o CFOP 5917, que é remessa mercadoria em consignação, contendo as mesmas obras de arte contidas no protocolo de consignação de folha 110 e que constavam das notas fiscais 59 e 73 da Casa Triângulo, só incluindo a obra de arte O Apetite de 1997. Nas referidas notas fiscais, todas as obras descritas no protocolo de consignação mantiveram idêntico valor, ou seja, tanto na nota 59 quanto no 73 da Casa Triângulo, quanto na nota fiscal número 11 confeccionada pela recorrente. Parte dessas obras foram posteriormente alvo de vendas, conforme fazem prova as notas fiscais 14, 18, 19 e 20, lançadas sobre o CFOP 5102, ocasião em que foram submetidos à tributação pelo Simples Nacional. Entendo, agora definir as teses, né? Entendo, sem sombra de dúvidas, que a fiscalização se limitou à terminologia, ou melhor, ao CFOP utilizado pela Casa Triângulo, quando da emissão da nota fiscal 73 para escorar toda a sua autuação, não levando em conta que não é o documento fiscal que moda a operação mercantil. Pelo contrário, tal documento deve refletir a efetiva operação comercial exteriorizada no universo fático. De fato, quando da resposta à notificação, folhas 12, a recorrente prestou esclarecimento de sua operação mercantil, onde já indicava a ocorrência de possíveis equívocos contidos nas emissões das notas fiscais pela Casa Triângulo, se não vejamos. Aí ela só vai contar, o que mais interessa é que não houve, eu transcrevo o texto, mas é que ela narra que não houve venda e que houve um equívoco no CFOP. Esses esclarecimentos foram insistentemente arguídos pela recorrente, tanto na impugnação quanto em seu recurso ordinário. Entendo que a fiscalização deveria ter apurado a veracidade da afirmação da recorrente no tocante à alegação de que não havia acontecido nenhuma venda neste momento. Aliás, bastaria uma simples diligência junto ao pseudo-adquirente para averiguar se em 3/12/21 tais obras de arte teriam sido lançadas em seu livro de entrada, integrando em seu estoque ou acervo. Não consta dos autos qualquer prova que indique efetiva venda das obras de arte pela recorrente à Casa Triângulo, pelo valor de 2.700.000, possivelmente ocorrida no dia 3/12/21, além do indício contido na nota fiscal número 73, cujo documento a recorrente já apontava inconsistência antes da lavratura do auto de infração. Ou seja, a fiscalização não obteve extratos bancários, registros contábeis, demonstrativo de controle de estoques, termos de constatação, livros de entrada, entre os documentos possíveis, seja da recorrente, seja da Casa Triângulo, para provar a efetiva ocorrência do fato gerador. É fato que a legislação estabelece à autoridade fiscal o dever de constar a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, por ocasião do lançamento. Se, nesse momento, a fiscalização entender que houve violação à legislação tributária, deve, antes da lavratura do auto de infração, certificar-se, com convicção absoluta, a prática dessa ilegalidade, comprovando-a claramente, com base em provas que reflitam a verdade material, não podendo valer-se de indução ou presunção sob pena de violação ao artigo 142 do CTN. Nos autos, se depende que toda acusação foi exclusivamente alicerciada na emissão da nota fiscal número 73 da Casa Triângulo, que retrataria uma devolução simbólica de mercadoria vendida, não apresentando nenhuma outra prova que corroborasse com tal saída de mercadoria do estoque da recorrente.
Aliás, sequer a fiscalização questionou a Casa Triângulo se ela seria proprietária dessas obras a partir de 3/12/21, o que me convence que a fiscalização não buscou apurar a verdade material antes da lavratura do auto de infração. Repita-se, a averiguação não seria complexa, na medida que a nota fiscal número 73 relaciona apenas 9 obras de arte de vultoso valor, devidamente ilustradas no protocolo de consignação juntados à folha 110. Num primeiro momento, nasceria o entendimento da necessidade de realização de diligência, para descobrir efetivamente quem seria o proprietário das referidas obras de arte em 3/12/21. Porém, há provas materiais nos autos que corroboram com as alegações da recorrente, sendo desnecessário tal procedimento. Isso porque se extrai da nota fiscal de entrada 59, emitida em 8/11/21 pela Casa Triângulo, a remessa em consignação das seguintes obras. Elas estão relacionadas no voto e são do artista Antônio Henrique Amaral. A nota fiscal de saída 73, objeto central da acusação, emitida em 3/12/21, também pela Casa Triângulo, se reporta a devolução simbólica de mercadoria vendida, anteriormente recebida em consignação, fazendo referência às mesmas obras de arte acima descritas. Se não vejamos, aí eu descrevo as obras de arte que constam da nota. De acordo com a fiscalização, nessa data, a recorrente deixou de ser proprietária dessas obras de arte em virtude de saída tributada, porém foi autuada por não emitir a nota fiscal de venda no valor de 2.700.000. Acontece que a recorrente emitiu a nota fiscal número 11, contendo as mesmas mercadorias e idênticos valores, as quais foram remetidos à mesma consignatária Casa Triângulo, cujo documento foi expedido em 7/12/21, contendo as seguintes obras. Aí vai ter a inclusão da obra ao apetite e repete as mesmas obras e valores. A fiscalização não desqualificou a referida nota fiscal, apesar de ter dela tomado conhecimento quando da resposta à notificação número 12. Ora, se a fiscalização acusa a saída do estoque da recorrente em 3/12/21, não poderia ter mantido a eficácia e efeitos da nota fiscal número 11, em que se dá, em tese, nova saída das mesmas obras de arte em apenas 4 dias após a devolução simbólica. Em outras palavras, seria fisicamente impossível ao recorrente remeter no dia 7/12/21, em consignação à Casa Triângulo, mercadorias infungíveis que já teriam sido por ela alienadas em 3/12/21 para a própria Casa Triângulo. Da mesma forma, não desqualificou as notas fiscais de venda posteriormente emitidas pela recorrente, também apresentadas por ocasião do atendimento à notificação da fiscalização, em que são dadas saídas tributadas às mesmas mercadorias que haviam sido remetidas em consignação por meio da nota número 11, as quais atestam a seguinte circulação. Aí eu vou falar da venda das obras Banana, Bocas, Banana, Monumentos e Pop Coroa. As folhas 122, a recorrente junta a prova do recolhimento Simples Nacional, apresentando a respectiva declaração, folha 124. Apesar de não competir a este julgador recompor a base de cálculo do Simples Nacional, chama a atenção, por exemplo, o fato da base de cálculo do Simples Nacional, receita bruta declarada, coincidir, no mês de março de 22, com a soma das notas fiscais de venda apresentada pela recorrente. Se não vejamos, aí eu relaciono a obra Banana, Monumentos e Pop Coroa. E o valor total dessas notas são 525 mil, que é a mesma receita bruta declarada. Para o mês anterior, a recorrente declarou o Simples Nacional uma receita de 802 mil, ou seja, o valor superior às notas fiscais juntadas aos autos para o período, 574 mil, e vinculados à Casa Triângulo. O cenário acima confirma os argumentos apresentados pela recorrente, no sentido que o único equívoco provocado pela Casa Triângulo que utilizou o CFOP incorreto, quando da devolução das mercadorias anteriormente recebidas em consignação, se equivocando também a recorrente de questionar aquela emitente na época própria, com relação ao uso incorreto do CFOP. Ademais, é de fácil percepção que o julgamento da delegacia pautou-se exclusivamente na análise documental, sem qualquer apego à situação fática, cabendo destaque às suas razões de convencimento. Aí eu vou citar um trecho longo da folha 172 do processo, que ele analisa só as notas fiscais. Em que se pese que não procede a acusação a conclusão da delegacia, no sentido que a nota número 11 conteria descrição idêntica ao protocolo de consignação, porém com valor diferente, uma vez que o acréscimo de 21 mil decorreu da inclusão de uma obra de arte adicional, como já descrito acima,
se verifica que a autuação foi ali mantida apenas porque a nota fiscal convencionada pela recorrente não teria sido mencionado o objetivo de regularização de notas fiscais anteriores, ou ainda sua emissão seria em função do protocolo de consignação. Todavia, a decisão recorrida não traz qualquer vínculo dos referidos documentos com a situação fática, seja em relação aos aspectos financeiros da operação mercantil, seja em relação à imediata submissão das mesmas mercadorias ao regime de consignação, seja ainda por força da emissão de saídas tributadas, nota fiscal de venda, das mesmas obras pela recorrente, ocorridas nos meses seguintes. Da mesma forma e com devido acatamento, ouso divergir da afirmação da representação fiscal, quando sustenta que a nota número 11 poderia se tratar de nova saída das mesmas obras de arte. Isso porque, se mantida o auto de infração, as referidas obras de arte teriam saído do estoque da recorrente em 3/12/21 pelo valor de 2.700.000. Assim, para possibilitar novas saídas de idêntica mercadoria infugível, caberia à recorrente proceder à recompra da Casa do Triângulo de todas as 9 obras de arte, para ser possível remetê-las em consignação no dia 7/12/21, por idêntico valor, acrescentando ainda a obra de arte O Apetite. Mesmo sendo importante consignar, no mesmo sentido, é importante consignar que o protocolo de consignação número 11 atesta o período que as obras permaneceriam em exposição nas dependências da Casa Triângulo, bem como seu propósito negocial. Aí eu cito o trecho do contrato. Ou seja, a Casa Triângulo não seria a colecionadora dessas obras, uma vez que sua atuação está destinada à comercialização dela. Logo, se fosse por ela adquiridas em 3/12/21, não se mostraria possível a recompra pelo requerente, ainda mais tratando de 9 obras de arte, uma vez que já teriam sido alienadas a terceiro. Além disso, o negócio jurídico desenhado pela acusação foge à praxe de mercado. Isso porque, normalmente, os artistas, proprietários e curadores avaliam e estimam o valor das obras de arte, remetendo-as em consignação para galerias especializadas que as expõem, divulgam e fazem a intermediação até a venda a terceiros, cujo preço final do negócio mercantil sofre alterações para a recorrente, para mais ou para menos, de acordo com a procura efetiva dos trabalhos artísticos. Tanto que o protocolo de consignação estabelece, aí ele vai falar sobre a possibilidade de dedução dos custos tributários, porque a partilha vai se dar por valor líquido, e um comissionamento de 40%. Como se observa, apesar de ter remetido as obras de arte pelo valor de 2.700.000, a possibilidade de receita não se aperfeiçoaria por idêntico valor, na medida em que haveria dedução dos tributos gerados pela intermediação realizada pela Casa Triângulo, além do comissionamento dela, correspondente a 40% da mercadoria consignada. Aliás, a Casa Triângulo estava contratualmente autorizada a conceder adicionalmente descontos de até 20% nos termos acima. As notas fiscais 11, 14, 18, 19 e 20 me convencem nesse procedimento e efeito financeiro, considerando a redução do valor das saídas tributadas quando comparado com aqueles atribuídos na nota de remessa em consignação. Ao tema, por exemplo, se depende das notas fiscais 59 e 73, confeccionadas pela Casa Triângulo e refletidas na nota fiscal número 11, emitida pela recorrente, que foi atribuído o valor de 507.000 para a obra Banana. Em março de 22, a recorrente deu saída tributada dessa obra pelo valor de 249.000, montante este compatível com a dedução dos custos e comissionamento disciplinado no protocolo de consignação. Assim, tenho que concordar com a recorrente no sentido de que, se mantido o auto de infração, haveria duplicidade de incidência do ICMS sobre uma única venda de bem fungível, pois haveria primeira tributação fundada em erro de emissão de nota fiscal pela Casa Triângulo e a segunda tributação motivada pela efetiva saída tributada das obras de arte, conforme faz prova a nota fiscal número 18, de que trata do exemplo acima. Diante desse contexto, das razões de inconformismo apresentadas pela recorrente e do conjunto probatório nesses autos, decido pelo afastamento integral da acusação contida no auto de infração por estar embasada em erro de procedimento fiscal da nota fiscal da Casa Triângulo. Isso porque comungo com a corrente que segue no sentido que erros não configuram flagelador de tributos, devendo sempre prevalecer a verdade material. Ademais, cabe consignar que nenhum prejuízo é gerado ao fisco, na medida que ele é livre para fiscalizar a correta tributação das vendas
operadas pelas notas fiscais 14, 18, 19 e 20, possivelmente já tributadas pelo Simples Nacional, conforme alegado pela recorrente, além de estranhas acusação, além de poder averiguar a operação comercial envolvendo aquelas que não aprova nos autos da efetiva alienação e que se encontram no estoque da recorrente. Por fim, afasta qualquer debate acerca do emprego dos efeitos contidos na ação declaratória 49, de constitucionalidade 49, uma vez que não se trata de transferência de mercadoria em estabelecimentos da mesma espécie, bem como é nítido que não houve qualquer tributação incidente sobre a nota 59, emitida em 11 de 21 pela Casa Triângulo, em que se narra a remessa em consignação mercantil. Toda acusação foi gerada por força da emissão da nota fiscal de devolução simbólica de mercadoria vendida, cujo conteúdo afasto em virtude da constatação de erro na emissão da nota fiscal 73 pela Casa Triângulo, pois que tal equívoco, por si só, não comprova a efetiva saída tributada, não podendo ser levada à composição da base de cálculo do ICMS, ainda mais quando já há indicativos que houve o recolhimento do imposto pelo regime do Simples Nacional na data correta. Diante do exposto com esse do recurso ordinário, dou provimento afastando integralmente os créditos tributários lançados por auto de infração em virtude da insubsistência da acusação fiscal neles contidas. É como voto, presidente. Agradeço a leitura do voto e coloco o processo em discussão. Eu queria parabenizar, né, o doutor Luiz pelo voto, análise super detalhada das provas, bem fundamentado. A única coisa que eu questiono é em relação, porque teoricamente houve venda, né, de parte das mercadorias, que inclusive foi juntado as notas listadas no voto do doutor Luiz, mas parte das notas, parte das obras de arte, não consta o retorno para o remetente, né, para o autuado, que teoricamente teria ido em consignação. Eu queria saber em relação a essas mercadorias que não tem a comprovação. O que eu entendi, doutora Aline, é que assim, a autuação está com base na nota de 73, né? Depois ele emitiu a nota número 11, e parte dessas mercadorias foram vendidas, e pode ser que tenham voltadas ao acervo da MVA, ou pode ser ainda que foi feita uma novação da consignação, etc. Mas isso foge ao objeto do auto. Eu estou analisando se a nota fiscal número 73, ela teria força necessária para manter a acusação. Agora, tanto que é colocado no voto que o fisco é livre, não há nem risco de decadência, etc., de checar se a nota fiscal número 11, que faz a nova remessa de mercadoria, se aquelas que já foram vendidas foram corretamente tributadas, porque eu fiz uma passagem sobre o Simples Nacional de um mês, mas eu não peguei todas as obras, e ele poderia verificar se em 22, 23 foram vendidas essas obras ou estão no acervo, né? O que foi fácil para mim constatar é que, por se tratar de bem infugível, fica fácil o seu rastreio. Então, só pelo fato dessas obras listadas, que, se me falha a memória, representam 1.700.000, só o que já foi vendido, não dá para manter uma acusação de 2.700.000, que serão todas as obras, se 1.700.000 ele tributou nos 2 ou 3 meses seguintes, né? Então, acho que eu não estou analisando toda a continuidade do acervo dele, porque não tem acusação da mercadoria ter sido extraviada ou perdida no meio do caminho. Estou analisando o documento que manteve a acusação. E o fisco tem que checar o resto agora. É um trabalho de fiscalização, se entender cabível, de checar o resto, né? Dele fazer a constatação, né? Eu não acho necessidade, porque a gente não está analisando a nota número 11. Se fosse a nota número 11, a gente teria que ir até o final do contrato de consignatório para saber se houve a venda ou se houve o retorno ao estoque. É como vejo. Não, tudo bem. É porque, na verdade, como a primeira remessa em consignação não foi feita com o CFOP adequado, então ele utilizou como base esse CFOP, né? Então, mas... Não entendi, doutora Aline, a senhora se sente, então, esclarecida na sua dúvida? Não, sim, eu acho que, não sei se seria o caso até de ressalvar a nova ação fiscal para essa parte do auto que
que não foi comprovada, né? Das obras que não foram comprovadas. Mas está ressalvado cadê o item? No 54, está ressalvado. Tá ótimo, então. Tá. Mais alguma colocação? Viu, doutora Flávia, eu só fiquei em dúvida se o procedimento, que por um lado, no primeiro momento, a Casa Triângulo, ela disse que o procedimento inicial estava incorreto, se depois, digamos assim, as medidas que ela tomou supririam essa inicial incorreção. Eu fiquei só com essa dúvida. Eu entendo que não, que a forma adequada de regularizar uma nota fiscal de entrada emitida incorretamente não seria o retorno simbólico, mas aí eu acho que seria o caso de autuação na Casa Triângulo, né? E não na Certo. NVA. E aí isso não Tá. está nem sendo objeto de discussão, né? Perfeito. Pode Tá até bom. ter havido, não sei. Né? Então, eu fiquei com essa dúvida, porque eu falei assim, pô, tudo bem que a própria Casa Triângulo falou que estava um procedimento incorreto, mas eu falei assim, será que isso seria a forma de corrigir? Aí a doutora Flávia me esclareceu que, se fosse o caso, então, a autuação na Casa Triângulo. Então, na medida que a doutora Flávia entende assim, eu também entendo a entender assim. Apesar que eu fiquei um pouco realmente com dúvida, porque às vezes... Mas, nesse caso, então, a representação entendeu, a doutora Flávia achou que seria o caso de se autuar triângulo. Então, eu inicialmente pensei em pedir vista, mas acho que o voto do doutor Luiz está bem esclarecedor e as dúvidas maiores que eu tinha também já estão encaminhadas. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o doutor Luiz em caso, me pareceu que está bem, a questão foi bem aprofundada, né? Ok? Então, se existe mais algum questionamento, se não existir, eu vou passar a iniciar a votação. Verificando o quórum. Iniciada a votação. Então, encerrada a votação, o resultado é no sentido do conhecimento do recurso ordinário e o seu provimento integral, nos termos do voto do ilustre Dr. Luiz, votação unânime. Então, eu agradeço aqui a presença do ilustre patrono. Doutor Bruno, o senhor pode permanecer na reunião, se assim o desejar, e também pode se retirar, porque até o senhor sinalizou que precisa participar de um debate, né? Então, agradeço a presença e vamos passar ao próximo julgamento. Eu que agradeço muitíssimo e bom dia aí para Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, anuncio agora o processo 4152-563 da Golden Plast. A doutora Sulamita é a relatora do processo, o doutor Saran fará a sustentação oral, e ele já disse que
dispensava a leitura do relatório, então eu peço, por gentileza, que a doutora Sulamita fale qual que é a acusação. Sim. Bom dia novamente. Esse daqui trata de diversas infrações, né? Algumas apuradas por meio de levantamento fiscal, falta de pagamento de CMS em operações de substituição tributária, acreditamento indevido, em multas, né, de descumprimento de obrigações acessórias, escrituração incorreta, falta de cancelamento, enfim, de documentos fiscais, emissões em divergência também, e basicamente é isso. Perfeito. Então, passo a palavra ao doutor Saran, cumprimentando novamente. Doutor Saran, o senhor tem 15 minutos, por gentileza. Pois não. Quero cumprimentar os ilustres juízes e juízas, dizer da minha satisfação de voltar a este querido tribunal, onde estive por tantos anos e que sempre foi uma verdadeira escola. Bem, eu aceitei esse caso porque, ao examinar o processo, verifiquei uma série de falhas no lançamento que, se for mantido tal como está, ele vai materializar uma enorme injustiça fiscal. É do interesse público e da justiça. Alô? Para mim está falhando também, isso que eu ia perguntar se para todos... É que aí parou mesmo, eu estou vendo a imagem dele congelada, né? Tá. Voltou. Isso. Doutor Saran? Desculpem. Então, eu vou resumir. Eu estava saudando a todos, dizer da minha satisfação e dizer que aceitei esse caso porque verifiquei uma série de erros. A empresa autuada é uma pequena indústria do ABC Paulista. Só um parênteses. Se acaso falhar novamente, me avisem, por favor, que eu retomo. A empresa autuada é uma pequena indústria do ABC Paulista que fabrica talheres de plástico. É uma empresa familiar, tem poucos funcionários, e está suportando, nesse caso, um débito tributário que, se for mantido, fatalmente irá quebrá-la. A questão não é apenas o valor do AIM, mas principalmente a improcedência do lançamento fiscal e as incorreções que nós verificamos aqui. Tem razão a ilustre patrona que nos antecedeu aqui no processo e que invocou a falta de controle de qualidade. No caso dela, ela invocou a falta formal do controle. Eu invoco a falta material do controle, que resultou em inúmeros erros de lançamento. Após 32 anos como auditor fiscal na Cefaz, 14 anos como juiz do TIT, eu participei de centenas de reuniões de controle de qualidade de autos de infração antes da sua lavratura, de dezenas de sessões de julgamento. E eu percebo que esse lançamento padeceu de uma melhor técnica fiscal e de um melhor controle de qualidade. E os erros cometidos, o auto tem 10 itens, eles estão nos itens 1, 2, 9 e 10. 4 dos 10 itens contêm erros gravíssimos. No caso dos itens 1 e 2, trata-se de uma autorregularização que foi promovida pelo contribuinte, mas que foi apenada em mais de R$200 mil pela fiscalização. No que consiste? O contribuinte havia feito uma exportação, emitiu uma nota fiscal de exportação de R$360 mil, mas passadas 24 horas da sua emissão, ele percebeu que havia erros de peso e de valor dos produtos. Ele poderia, é certo, ter procurado a repartição fiscal para o que seria uma burocrática autodenúncia que teria custos para os cofres públicos, horas de fiscal, mas entendeu que não haveria problema em emitir uma nota fiscal de entrada, de idêntico valor, compensando-se. Depois, praticamente na mesma data, aí sim, ele emitiu as notas fiscais de saída de exportação em valores e pesos corretos. Informou no processo a ilustre auditora fiscal que a empresa não poderia ter feito isso por conta, senhores e senhoras, da portaria CAT 162 de 2008. Eu chamo a atenção para o ano da portaria, 2008. Senhores e senhoras juízas, equivocou-se no procedimento aqui a senhora auditora fiscal. Aquela portaria CAT, que é dos primórdios da nota fiscal eletrônica que surgiu em 2007, já há muito havia sido revogada tacitamente pela portaria CAT 115 de 2014, editada quando nós estávamos na DEAT. Essa última portaria de 2014, ela instaurou a possibilidade de não lavratura de AIM em casos onde não houve dolo, fraude ou simulação,
nem redução ou supressão de imposto, e em que houve ou é possível a autorregularização. É exatamente o caso dos itens 1 e 2 do AIM. Uma das motivações da Portaria 115, à sua época, foi a constatação pela Cefaz de que, na emissão de milhões de documentos fiscais eletrônicos todos os dias, é extremamente comum se detectarem erros quando já passadas as 24 horas da sua emissão. E notem, senhores e senhoras, que praticamente na mesma época da lavratura do AIM, foi editada, ou seja, o ano passado, foi editada a Portaria SRE 51, de 2023, que revogou expressamente a Portaria 115 de 14 e atribuiu ao próprio auditor fiscal a decisão pela não lavratura, sem precisar submeter essa decisão a uma comissão de controle de qualidade. Portanto, o que eu quero demonstrar, com a devida vênia, é que a senhora auditora fiscal estava desatualizada, pois a legislação infralegal da Cefaz lhe permitia deixar de lavrar o AIM nesse caso. Notem que não houve prejuízo algum ao fisco, mas ela passou ao largo de todo o esforço da Cefaz desde 2018, que instaurou um programa de conformidade tributária e autorregularização chamado Nos Conformes, do conhecimento de todos. Notem, senhores e senhoras juízas, que esse contribuinte ele tem nos conformes a classificação A+, e não fossem citadas portarias, o contribuinte teria ainda a ampará-lo o artigo 136, a linha E do regulamento do ICMS, que determina a emissão de nota fiscal de entrada se a mercadoria na saída não adentrou o estabelecimento do destinatário, que foi exatamente o caso. E, por fim, pois a exportação se deu de fato dias após. E, por fim, trazemos duas respostas de consulta que amparam exatamente o procedimento da operação juntadas aos autos. Por fim, ainda que se admitisse um lançamento fiscal apenatório para essa situação, apenas um dos dois itens poderia subsistir para efeito de argumentação, pelo princípio de condição ou da absorção, que é sobejamente conhecido e comumente aplicado neste egrégio tribunal. Portanto, senhores e senhoras juízes, sob qualquer ângulo que se examine aqui os itens 1 e 2 do AIM, nós vemos que eles devem ser sumariamente cancelados. E, como o nosso tempo é escasso, passamos agora ao exame dos dois itens mais representativos do AIM, que são os itens 9 e 10. Somente esses dois itens representam um débito de mais de 10 milhões de reais. E isso para uma empresa familiar de 20 funcionários. Em termos de técnica de auditoria, esses itens 9 e 10, me permitam a expressão, eles se constituem uma verdadeira ficção contábil, que não pode dar suporte a um lançamento da Fazenda Pública desse montante. Os itens 9 e 10 são o resultado de um levantamento fiscal em que a senhora auditora afirma ter encontrado saídas tributadas não escrituradas. E por que o levantamento fiscal foi feito? Porque o contribuinte não teria escriturado corretamente o bloco H do SPED, que consiste no inventário de produtos. E isso tão somente porque faltariam, segundo ela, maiores informações nos saldos iniciais. Havia informações e que ela considerou incorretas. Bom, quem é ou quem já foi auditor público ou privado sabe que uma das maiores dificuldades das empresas é manter um inventário de inúmeros produtos plenamente conforme e rigorosamente controlado. E é notória a dificuldade em se escriturar os chamados blocos H e K do SPED. E foi o que sucedeu com a empresa autuada. Ela tinha um controle de estoques bem feito, à exceção dos saldos iniciais do bloco H, o que mereceria, no máximo, se fosse o caso, uma multa regulamentar. Jamais um levantamento fiscal para uma acusação de saída sem tributação. Mas os estoques e seus saldos inicial e final, eu chamo a atenção, eles constavam de outros documentos que não o bloco H. Constava dos balanços anuais da empresa, constava dos demonstrativos anuais de resultado da empresa, constavam do SPED contábil da empresa, já existiam e foram juntados a esse processo. Portanto, a senhora auditora fiscal não dependia somente dos saldos iniciais do bloco H para desenvolver o seu trabalho. Tais controles, o balanço, DRE, SPED contábil, sempre estiveram à disposição da fiscalização. Todavia, preferiu a senhora auditora apegar-se a uma falha de escrituração do bloco H. Ela poderia também ter se servido dos valores de estoque que lhe foram informados em respostas a notificações e que constam dos autos, e que constam, inclusive, do relatório circunstanciado da fiscalização e da manifestação fiscal, que estão no processo. Tais valores
eles eram de mais de 2 milhões de reais em cada ano, mas a fiscalização simplesmente ignorou esses valores e considerou como zero, notem bem, senhoras e senhoras juízes, zero valor, estoques iniciais dos 2 anos examinados, 2018 e 2019. Isso afronta os fatos, afronta o bom senso. Eu me valho até das perfeitas expressões do senhor juiz Luiz Roberto, quando diz assim que erros não configuram fatos geradores e que a verdade dos fatos deve prevalecer. Ou seja, a revelia dos balanços, da DRE, do expédio contábil, que são documentos fiscais com presunção de certeza e veracidade, a senhora auditora, ela fez um exercício, eu só posso chamar disso, um exercício numérico ficcional, que não condiz com a realidade e a qual ela deu o nome de demonstrativo 8. A autuada, para rebater isso, né, ela produziu um laudo contábil, que está juntado ao processo, que examina esse demonstrativo 8 em 2 versões. Numa primeira versão, estão reproduzidos os números encontrados pela fiscalização, que tem estoques iniciais zerados, afrontando a realidade. Na segunda versão, o mesmo exercício numérico foi feito, porém agora considerando os valores iniciais reais, que constam daqueles documentos que eu mencionei, e que estão disponíveis, portanto, nos balanços anuais, RE e expédio contábil. Em nossos memoriais, inserimos também um quadro sintético que mostra a gritante diferença numérica encontrada pelo laudo contábil em confronto com o demonstrativo 8 da fiscalização. Só para terem ideia dessa gritante diferença, no ano de 2018, a suposta diferença que foi demonstrado no laudo contábil seria de apenas 16% do valor originalmente encontrado pela fiscalização. E no ano de 19, nem diferença haveria, pois os valores ali são negativos. Em tese, haveria um crédito, né, a favor da empresa. Bem, mas o erro metodológico da fiscalização não se limita a ignorar os estoques iniciais reais. A fiscalização também faz uma simplificação grosseira do levantamento fiscal, se me permitem. E isso está detalhado em nossos memoriais. E como o tempo aqui é escasso, a gente pode sintetizar dizendo que esses erros metodológicos consistem no seguinte: ela deveria ter feito um levantamento de produtos, produto a produto, considerando os seus códigos, suas diferenças de descrição, diferenças de material, diferenças de peso, de padrão. Por exemplo, temos garfos, facas, colheres, algumas são transparentes, outras têm cor, algumas têm defeito, outras não têm defeito. Deveria considerar, por exemplo, a destinação também dos produtos, o que faz diferença também em preços. Deveria considerar produtos que não empregam a matéria-prima poliestireno e que são produzidos ou comercializados pela empresa, e dou exemplo, são canudos de polipropileno. Mas tudo isso porque ela considerou apenas um único produto, poliestireno. Mas tudo isso, então, foi ignorado na simplificação. Outro grave erro foi desconsiderar valores reais de vendas para 2 clientes, e que foram objeto de outro auto de infração. A senhora auditora fiscal não aceitou os valores que constam das notas fiscais de saída e os majorou indevidamente, lavrando, então, um segundo auto este que ainda está em debate, ainda está em discussão aqui nesse tribunal. Portanto, ela não poderia desconsiderar os valores que constavam nas notas de saída para esses 2 clientes. Então, para o refazimento do demonstrativo 8, o laudo contábil inseriu corretamente, agora sim, os valores reais de saída para aqueles 2 clientes, que foram ignorados pela fiscalização. E os resultados se mostraram, então, radicalmente diferentes. Já indo para a minha conclusão, senhores juízes, senhoras juízas e representante fiscal, o demonstrativo 8, queremos demonstrar aqui e demonstramos no processo, ele é imprestável como instrumento de levantamento fiscal. Seu resultado é totalmente ilíquido, é incorreto. Outro trabalho fiscal deveria ser feito. Por isso, enfaticamente, nós pugnamos pelo cancelamento também dos itens 9 e 10, por clamoroso erro metodológico e pela iliquidez e incerteza dos resultados. Temos, por fim, os itens 3 a 8. Em relação a eles, a autuada, aí sim, confessa o seu cometimento, foram equívocos de escrituração, muito naturais, em empresas, especialmente empresas pequenas, né? Mas notem, senhores e senhoras juízas, senhora representante fiscal,
que, nesse caso, são pequenas incorreções de escrituração. E dos 6 itens, apenas 2 contêm imposto devido, mesmo assim, de muito pequena monta. Então, considerando, já concluindo aqui, considerando a classificação A+ do contribuinte, o fato dele ser uma empresa familiar, de pequeno porte, que existe há quase 40 anos e que praticamente nunca sofreu uma autuação fiscal expressiva ou recente nesses 40 anos, e, por fim, considerando que não houve dolo, não houve fraude, não houve sonegação, queremos invocar o elevado senso de justiça fiscal dos nobres juízes e juízas, da senhora representante fiscal, então, nesse caso, para relevar a multa dos itens 3 a 8 do AIM, ou, no mínimo, reduzi-la com base no artigo 527-A do regulamento. Eu agradeço. Agradeço os brilhantes esclarecimentos do ilustre patrono e passo a palavra à doutora Sulamita, mas antes eu queria pedir para ela de registrar o voto, se ainda não o fez, porque consta para mim aqui ainda aguardando o registro do voto. Doutor Marco, só uma questão, eu já, na verdade, já tinha registrado antes, já estava disponível para todos, eu só deixei aqui porque enquanto eu for lendo, se tiver alguma questão de edição, porque eu estou bem na tela de edição, e enquanto eu for lendo, aí eu assim que eu terminar a leitura, mas ele já está disponível para todos acompanharem. Todo mundo está vendo o voto? Tem alguma dúvida sobre isso? Bom, não tendo nenhuma... Tá bom. Então, pode iniciar a leitura, doutora, por favor. Bom, queria, em primeiro lugar, parabenizar, né, o doutor Saran, já tivemos oportunidades de estar do mesmo lado, né, aqui no TIT, e agora, analisando aqui um auto no qual o doutor Saran figura aí como patrono. Aqui, realmente, como o doutor Sara colocou, né, é um auto de infração ali de 10 infrações, teve levantamento fiscal também, teve incorreções de escrituração, mas acredito que após o doutor Sara assumir e analisar essas infrações todas, como ele muito bem ressaltou, acredito que foram juntados aí os memoriais com alguns documentos, aliás, inúmeros documentos ali, né? Então, as folhas 1416 a 1882, né, a autuada juntou aí um memorial de julgamento acompanhado de vasta documentação. E aí eu listei aqui as documentações. Então, tem laudo contábil, tem balanço anual de 2018, balanço anual de 2019, termo de abertura e encerramento do SPED contábil de 2018, termo e abertura de encerramento do SPED contábil de 2019, razão estoque base para SPED de 2018, razão estoque base para SPED de 2019, resposta à notificação, nota fiscal de compra de canudos, nota fiscal, outras notas fiscais de compra de canudos, CADESP da empresa, folha de pagamento da empresa, valores de saída excluídos pela fiscalização de 2018, valores de saída excluídos pela fiscalização de 2019, o ranking da empresa, né, no programa dos conformes, que o doutor Stalin também mencionou, portaria CAT 115 de 2014, portaria CAT 51 de 2023, e respostas, né, à consulta, aí a número 21353 de 2020 e a 25384 de 2022, né? Então, inicialmente, eu ressalto que não analisarei aqui as questões preliminares ventiladas no recurso ordinário, pois entendo que o feito não comporta julgamento por hora, sendo necessária sua conversão em diligência em homenagem aos princípios da verdade material, ampla defesa contraditória, uma vez que os documentos juntados pela recorrente, seu memorial, carecem de análise. Neste ponto, cumpre destacar que a juntada de documentação extemporânea já foi matéria deste grande tribunal, onde a Câmara Superior aceitou provas extemporaneamente apresentadas no bojo do julgamento do AIM 4074533-8, estabelecendo não haver prejuízo à Fazenda em razão de os princípios do contraditório e ampla defesa terem sido respeitados, privilegiando também os princípios da verdade material e eficiência. E aí eu coloco aqui o julgamento recente, né, da Superior, aceitando essas provas extemporâneas.
Com efeito, diante da juntada complementar de documentação, cruciais para o deslinde da demanda e visando a busca da verdade material, converto o julgamento em diligência para que o ilustre fiscal de rendas autuante, diante dos documentos de folhas 1416 a 1882, efetue sua análise sobre a possibilidade de um material carreado afastar, ainda que em parte, a acusação vertida na exordial, manifestando-se conclusivamente sobre todos os documentos acostados pelo contribuinte. Com o retorno da diligência, manifeste-se sucessivamente a representação fiscal e a recorrente. Após, retornem os autos para julgamento, como voto. Então, aqui eu estou convertendo o julgamento em diligência, como foi aí uma vasta documentação, documentos contábeis, enfim, e teve levantamento fiscal, né, no caso, então eu não poderia deixar de abrir vistas, né, para o fiscal autuante se manifestar e depois a representação fiscal também ter essa oportunidade de manifestação sobre esses documentos juntados. Então, como voto, estou convertendo julgamento em diligência. Agradeço aí a leitura do voto. Eu peço, então, a gentileza de fazer o registro e já coloco o processo em discussão. Só observar que o contribuinte não trouxe nenhuma justificativa, né, para a apresentação dos documentos nessa fase processual, né, uma extensa documentação que foi trazida apenas na forma de petição nessa fase, sequer com a apresentação do recurso, esses documentos foram apresentados, então, depois da representação fiscal se manifestar, e da forma como está posta na diligência, a representação fiscal teria oportunidade de se manifestar após caso seja efetivamente convertida em diligência, a representação fiscal e depois o contribuinte, normalmente feita, dada a oportunidade para a representação fiscal se manifestar por último. Só essa observação. Tá, depois do contribuinte? Sim, normalmente a representação fiscal se manifesta por último. Tá, então eu vou trocar aqui a ordem. Isso. Essa é uma boa observação. Tá bom. O presidente poderia abrir para mim, para eu Sim, poder... sem dúvida. Mais alguma manifestação? Tá, eu vou, então, justificar meu voto, eu vou votar com a doutora Sulamita, porque eu também entendo que, a princípio, né, deveria ser trazida a documentação já com a defesa, né? No entanto, existem particularidades nesse caso. Desde da lavratura do auto e também com a defesa, a recorrente vem se insurgindo contra a questão do levantamento, principalmente aqui eu vou focar no levantamento fiscal. Primeiro porque o levantamento fiscal ele já traz uma presunção de que não é absoluta, né? Então, é possível à autuada rebater todos os argumentos. Que ela vem rebatendo, no entanto, ela depois, né? E aí eu acho que dá para justificar, né? Porque a própria legislação diz salvo por motivo de força maior. Eu diria que o laudo contábil não se encaixa totalmente nesse conceito, mas eu acho que dá para entender que, nesse caso, uma empresa pequena, como colocou o ilustre patrono, ela demore e decidiu fazer esse laudo contábil que, na minha opinião, ele vai acrescentar e melhor formular os argumentos que já foram colocados desde a defesa, porque desde a defesa ela está se insurgindo e trazendo argumentos e supostos documentos. Então, nesse caso, eu entendo que, como, para mim, assim, só para esclarecer, o que eu acho que o artigo 19 pretende, acima de tudo, é evitar aqueles casos que nunca se traz nenhum documento e que somente depois é que vem argumentando posteriormente, né? Eu acho que aqui, nesse caso especial, em caso, eu vou votar com a relatora, porque desde o tempo todo a recorrente procura demonstrar seu direito. Então, nesse caso, eu concordo com a diligência que não vai, naturalmente, limitar o contraditório, porque
a doutora Aline, a representação fiscal e o autuado e o autuante vão poder rebater todos os argumentos colocados. Então, se não há mais nenhuma manifestação, eu vou colocar o processo em votação. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, então, o processo foi convertido em diligência, nos termos do voto do ilustre relator. Agradeço a presença, doutor Saran. Se quiser permanecer, fique à vontade, e se quiser se retirar também, fique à vontade. Doutor Marco, ilustres senhores juízes, senhoras juízas, eu agradeço muito a oportunidade, eu os e as cumprimento novamente, e peço licença, então, para me retirar. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação. O próximo processo, então, é o 5011-674 da Prol Tintas. Eu aqui só um minutinho que eu vou registrar o voto, que já estava reconhecido e negado provimento. Então, aqui eu faço e então, está registrado. Eu acredito que todos já estão vendo o voto e vou passar a leitura. O AIM trata de acusação de receber mercadorias sem documentação fiscal apurado por meio do levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509 do RICMS, conforme se comprova pelo relatório circunstanciado e demais documentos juntados. No levantamento fiscal foram considerados os dados disponíveis no banco de dados de notas fiscais eletrônicas da Secretaria da Fazenda e em informações prestadas pelo contribuinte em atendimento a notificações fiscais. Trata-se de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nos termos dos artigos 312 e 313 do RICMS, tintas, vernizes e outros produtos da indústria química. O imposto devido tanto nas operações anteriores como nas operações subsequentes está sendo exigido por solidariedade nos termos do inciso 11 do artigo 11 do RICMS. Eu conheço do recurso ordinário por preencher os requisitos de admissibilidade. O AIM preenche os requisitos estipulados pelo artigo 142 porque foi realizado com base em procedimento privativamente administrativo, foi verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme presunção estabelecida em lei, determinou-se a matéria tributável, calculou-se o montante do tributo devido, foi identificado o sujeito passivo e aplicou-se a penalidade cabível. Entendo, portanto, não haver nenhum vício na lavratura do AIM, porque foi lavrado nos casos de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMS, na medida em que referido artigo permite que o fisco apure o movimento real tributável por meio de levantamento em que poderão ser consideradas isolados ou conjuntamente os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas e do estoque inicial e final em vermes. E aí eu transcrevo 509 e digo, consta do relatório circunstanciado que no período tal o contribuinte recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Tal situação foi constatada através da comparação entre as notas fiscais de saídas emitidas pelo contribuinte e as notas fiscais destinadas ao contribuinte.
Os documentos fiscais foram obtidos através de consulta ao banco de dados de notas fiscais eletrônicas e confirmados através da escrituração nos livros fiscais, registro de entradas apresentados pelo contribuinte. E com base nos documentos fiscais, entradas e saídas, foi elaborado um demonstrativo identificando as entradas e saídas de mercadorias por item e por fim, apurado o saldo final que deveria existir ao final de cada período, e sua comparação com o estoque final declarado pelo contribuinte, sendo que as diferenças são tratadas como entradas de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal ou saídas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, conforme o caso. No demonstrativo elaborado pelo fisco, foi considerado que os saldos iniciais e finais são sempre zero, haja vista que, notificado a apresentar o registro de inventário ao final de cada ano, o contribuinte informou que a empresa compra e revende sob encomenda, motivo pelo qual não há estoques de mercadorias. Portanto, no demonstrativo elaborado pela fiscalização, os saldos iniciais e finais foram considerados sempre zero. Em relação às entradas de mercadoria, o douto fiscal autuante relatou que, no período tal, o contribuinte consta como destinatário de mercadorias no valor total de tanto, sendo que, no mesmo período, emitiu documentos fiscais referente à saída de mercadorias no valor de tanto. Tendo em vista a enorme discrepância entre os valores de entradas e saídas de mercadorias, o contribuinte foi notificado a esclarecer a origem das mercadorias comercializadas, bem como apresentar documentos que comprovem a entrada das mercadorias no estabelecimento. Em resposta, o contribuinte informou apenas que não está em posse dos documentos solicitados, não foi apresentado qualquer esclarecimento ao documento. Importante destacar que, atualmente, praticamente todos os documentos fiscais são emitidos eletronicamente e o contribuinte tem acesso a todos os documentos a ele destinados. Entretanto, nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte, nem tampouco localizado na base de dados das notas fiscais eletrônicas, o que confirma o entendimento de que não houve emissão de documentos fiscais que acobertassem a entrada das mercadorias no estabelecimento. Tendo em vista a ausência de informações ou esclarecimentos, foi considerado como entradas de mercadorias apenas as quantidades e valores informados nas notas fiscais eletrônicas encontradas pela fiscalização e constante nos livros fiscais do contribuinte. Em relação às saídas de mercadorias, o douto FR autuante relatou que foram considerados como saídas de mercadorias os valores constantes nos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte e obtidos no banco de dados de notas fiscais eletrônicas. Em relação às diferenças na movimentação do estoque, o douto fiscal autuante relatou que, após a elaboração da movimentação das mercadorias, foi apurado o saldo final que deveria existir com base nos documentos fiscais emitidos e recebidos, em comparação com o saldo final informado pelo contribuinte, saldo zero. Apurou-se uma diferença que demonstra que houve entradas de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Em relação à apuração do imposto devido, o douto FR autuante relatou que todas as mercadorias comercializadas pela Protintas, conforme levantamento fiscal, foram recebidas pelo contribuinte. Em relação ao imposto incidente na operação anterior, o mesmo foi calculado a alíquota 18% sobre os valores de entradas de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, sendo que esse valor foi apurado com base no preço de venda praticado pela Protintas, deduzido de margem de lucro, estimada com base no índice de valor agregado, divulgado através de portarias emitidas pela Secretaria da Fazenda em relação ao imposto incidente na operação subsequente. A base de cálculo de ICMS incidente nas operações subsequentes é o valor da operação anterior acrescido da margem de valor agregado. Como o valor da operação anterior foi obtido pelo valor final praticado pela Protintas, deduzido a margem de valor agregado, a base de cálculo da operação subsequente é exatamente o valor final praticado pela Protintas. O valor do ICMS-ST na operação subsequente é resultado da aplicação da alíquota de 18% sobre a base de cálculo e deduzido o valor do ICMS da operação anterior. Em relação ao total do imposto devido, o mesmo corresponde à soma do imposto devido na operação anterior e o imposto devido na operação subsequente. Importante destacar que, da forma como os cálculos foram elaborados pela fiscalização,
o valor total do ICMS a ser cobrado no AIM, soma do ICMS da operação anterior e do ICMS-ST da operação subsequente, é exatamente o resultante da aplicação da alíquota de 18% sobre o valor final praticado pela Protintas. De forma que qualquer discussão em relação à margem de lucro utilizada não produzirá qualquer efeito, havendo apenas alteração na distribuição dos valores da operação anterior e subsequente, mas chegando ao mesmo resultado. Portanto, rejeito a alegação do recorrente quando afirma que há nulidade no AIM por ilegitimidade do sujeito passivo em relação à responsabilidade tributária solidária. Justifico. Levantamento fiscal é instrumento de auditoria apto e suficiente para a apuração de diferenças relativas a operações de entradas ou saídas. Dada a sua natureza, o levantamento fiscal não identifica as operações irregulares realizadas no período de análise, apurando apenas o seu quantitativo. Dessa forma, cabe ao autuado comprovar a não ocorrência das operações descritas na acusação fiscal. Assim sendo, os documentos utilizados para efetuar o levantamento fiscal são suficientes para embasar a acusação de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, não necessitando de provas adicionais. Ademais, frise-se que cabe ao autuado apresentar provas para desconstituir o trabalho fiscal nos termos do artigo 509-A, parágrafo 2º do RICNES. Apesar do recorrente alegar que não seria possível a imputação da responsabilidade solidária quando os partícipes da relação tributária se encontram em polos distintos, como ocorre no presente processo, e concluir que o interesse comum não se relacionaria ao interesse econômico, mas ao interesse jurídico, relativo à realização conjunta da situação que constitua o fato gerador do tributo, não é esse o entendimento majoritário neste egrégio TIT. Adoto o mesmo entendimento já utilizado pela Câmara Superior no julgamento do processo tal, no sentido de que a fundamentação legal seria o disposto no artigo 124 do CTN, conforme trecho do voto condutor abaixo transcrito. E também, como o voto já estava disponível, né, vou poupá-los da leitura, e, em complemento, também destaco o entendimento adotado pela Câmara Superior no julgamento do processo tal, que analisou a mesma acusação dos presentes autos, cujo trecho do voto condutor do acórdão transcreve-se a seguir. Então, pelo acima exposto, na medida em que o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal tornou-se incontroverso nos autos, o interesse comum decorre de aplicação direta do parágrafo 1º do artigo 11 do RICNES, de forma que está correta a imputação de responsabilidade solidária ao recorrente. Rejeita-se também a alegação de que a infração seria limitada a mero descumprimento de obrigação acessória, ou seja, deixar de exigir documento fiscal porque, conforme demonstrado pelo feito fiscal, houve a ocorrência do fato gerador, o que significa que também houve descumprimento da obrigação principal, o não pagamento do imposto. Da mesma forma, é de se rejeitar a alegação da possibilidade de aplicação do artigo 85-A, porque, conforme prescrito no caput do referido artigo, só é permitida sua aplicação nas situações que não há exigência do imposto, o que não é o caso dos presentes autos, como já demonstrado. Rejeita-se também a alegação de que deveria ser considerada como crédito a parcela do ICMS compreendida no recolhimento efetuado no âmbito do Simples Nacional, porque o contribuinte não adotou o comportamento prescrito para as operações de discussão no presente AIM, o que resultou em pagamento indevido, conforme esclarecido pelo doutor AFR autuante as folhas tais que se reproduz abaixo. Vou poupá-los da leitura. E no item 29 eu digo, portanto, o procedimento adotado pelo contribuinte de recolher o imposto relativo às operações em discussão no presente AIM na forma adotada está incorreto e, para reaver a quantia, o contribuinte deve realizar pedido de restituição de indébito, não sendo possível a discussão sobre compensação de tributo no contencioso administrativo fiscal, conforme estabelecido no inciso 1 do artigo 93 da Lei Estadual do Contencioso Paulista. Sem razão a alegação do recorrente ao afirmar que haveria histórico confiável de entradas de mercadorias e as entradas estariam documentadas com notas fiscais,
esse histórico deveria ser utilizado para calcular o valor das mercadorias adquiridas e justifica. O procedimento de arbitramento está fundamentado no artigo 148 do CTN, em concomitância com o artigo 509 do RICS. O douto FR atuante informa que somente uma parcela muito pequena de mercadorias entrou acompanhada de documentação fiscal. Além disso, há uma grande quantidade de itens para os quais não há sequer uma entrada de mercadorias. Conforme quadra as folhas tais, não é possível a utilização de valores constantes das notas fiscais de entradas, seja pela discrepância entre os valores de entradas versus saída, seja pela inexistência de valores de entradas. Também deve ser rejeitada a alegação de que o IVA utilizado pelo fisco seria excessivo e deveria ser utilizado valor baseado nas notas fiscais de mercadorias adquiridas pela recorrente, e justifica. O douto FR autuante reconhece que deveria ter utilizado o IVA de 53%, porém esclarece que o fato de ter utilizado o IVA de 58% foi mais benéfico para o contribuinte, conforme manifestação às folhas tais, porque resultou em uma multa menor, conforme a seguir explicado. Então, vou poupá-los da leitura, porque o voto já estava disponível, e chego à conclusão de que, pelo acima exposto, foram esclarecidos os seguintes pontos. A. O cálculo utilizado pelo recorrente está incorreto porque deveria utilizar o valor de entradas sem nota fiscal a partir do valor de vendas deduzido do IVA. Como foi demonstrado, no exemplo do produto La Mata, o valor cobrado no auto de infração é a soma dos dois impostos, da operação subsequente e da operação posterior. Assim, a redução da margem IVA apenas altera a distribuição entre os dois valores, mas não altera o resultado final em relação ao imposto cobrado. O FR reconheceu que deveria utilizar o IVA de 53%, porém, se isso for recalculado agora, resultaria em multa acima da calculada no inicial. Rejeito a alegação de que a aplicação dos juros de mora para atualização da multa seria indevida, porque a questão já está pacificada no TIT pela edição da súmula 12, aqui é 13, está errado, 35. Finalmente, deve também ser rejeitada a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e, por esse motivo, deveria ser cancelada. A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e guarda a proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. No âmbito do TIT, não é possível a discussão sobre a constitucionalidade da lei em abstrato, conforme dispõe o artigo 28 da Lei do Contencioso Paulista. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei 16.497, de 2017, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Também não pode ser acatada a alegação do recorrente de que a exigência do tributo à pessoa alheia na relação jurídica, já que o recorrente substituído não seria sujeito passivo conforme a legislação, sendo acusado por solidariedade mediante notificação, não caracterizaria sua mora, nos termos do artigo 161 do CTN. Ocorre que, como já demonstrado anteriormente, a exigência do imposto por solidariedade está devidamente fundamentada, não havendo que se falar que o recorrente não seria sujeito passivo por solidariedade, o que implica também na cobrança de juros de mora. Também deve ser rejeitada a alegação da recorrente de que, com a exigibilidade suspensa, conforme o artigo 1513 do CTN, se o caso a mora somente ocorrerá a partir da decisão irrecorrível no processo administrativo tributário, motivo pelo qual devem os juros de mora serem excluídos da cobrança. Ocorre que, como o próprio recorrente reconhece, não houve pré-questionamento de tal alegação. Ademais, a cobrança de juros de mora está em conformidade com a lei nos termos do artigo 96 da Lei Estadual do Contencioso Paulista, do ICMS, na redação da Lei Estadual 16.497 de 2017. Estando as referidas normas válidas, vigentes e eficazes, não podem ser afastadas em processo administrativo, de acordo com o artigo 28 da Lei Estadual do Contencioso Paulista. Então, por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário
interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento para não ter a decisão recorrida. É o voto que, respeitosamente, apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão, sendo que eu vou só dar uma correção aqui, eu errei lá a súmula, e também um outro detalhezinho. Mas o processo já está em discussão. Pronto, eu já registrei o voto. Alguma manifestação? Ok, então, se não há nenhuma manifestação, eu vou aqui colocar só uma dúvida que eu fiquei agora, se havia... Não há. Então, verificando o quórum. Iniciando a votação. Votação encerrada. O recurso do contribuinte ele foi conhecido e negado provimento. Com isso, encerramos aqui o julgamento desse processo e vou aqui também encerrar a sessão de julgamento. Presidente, só um segundinho, não. precisa encerrar o primeiro, o Golden Isso. Blast. Tá, só... Eu estava vendo aqui, realmente faltou... Agora foi. Ótimo, é bom que várias pessoas estejam vendo também. Isso, agora sim, vou encerrar. Nada. Pronto, já Muito apareceu bom. aqui a ata. Ok. Jailson? Pois não, presidente. Por favor, pode encerrar a gravação? Claro.